Constituição dogmática Lumen Gentium. A luz dos povos é Cristo. Por isso, este sagrado concílio, reunido no Espírito Santo, deseja ardentemente iluminar com a sua luz, que resplandece no rosto da Igreja, todos os homens, anunciando o Evangelho a toda criatura. Mas porque a Igreja em Cristo é como que o sacramento ou o sinal e o instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano, pretende ela, na sequência dos anteriores concílios, pôr de manifesto com maior insistência aos fiéis e a todo mundo a sua natureza e missão universal. E as condições do nosso tempo tornam ainda mais urgentes este dever da Igreja, para que, deste modo, os homens todos, hoje mais estreitamente ligados uns aos outros, pelos diversos laços sociais, técnicos e culturais, alcancem também a plena unidade em Cristo. O Pai Eterno, pelo libérrimo e insondável desígnio da sua sabedoria e bondade, criou o universo. Decidiu elevar os homens à participação da vida divina e não os abandonou, uma vez caídos em Adão. Antes, em relação a Cristo Redentor, que é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação, sempre lhes concedeu os auxílios para se salvarem. Aos eleitos, o Pai, antes de todos os séculos, os discerniu e predestinou para produzirem a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de uma multidão de irmãos. E aos que creem em Cristo, decidiu chamá-los à Santa Igreja, a qual, prefigurada já desde o princípio do mundo e admiravelmente preparada na história do povo de Israel e na antiga aliança, foi constituída no fim dos tempos e manifestada pela efusão do Espírito, e será gloriosamente consumada no fim dos séculos. Então, como se lê nos Santos Padres, todos os justos depois de Adão, desde o justo Abel até o último eleito, se reunirão em Igreja Universal junto do Pai. Veio, pois, o Filho, enviado pelo Pai, que nele nos elegeu antes de criar o mundo e nos predestinou para sermos seus filhos de adoção, porque lhe aprouve reunir nele todas as coisas. Por isso, Cristo, a fim de cumprir a vontade do Pai, deu começo na terra ao reino dos céus e revelou-nos o seu mistério, realizando com a própria obediência a redenção. A Igreja, ou seja, o reino de Cristo já presente em mistério, cresce visivelmente no mundo pelo poder de Deus. Tal começo e crescimento exprimem-nos o sangue e a água que emanaram do lado aberto de Jesus crucificado e pré-anunciaram-nos as palavras do Senhor acerca de sua morte na cruz. Quando eu for elevado acima da terra, atrairei todos a mim. Sempre que no altar se celebra o sacrifício da cruz, na qual Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, realiza-se também a obra da nossa redenção. Pelo sacramento do pão eucarístico, ao mesmo tempo, é representada e se realiza a unidade dos fiéis, que constituem um só corpo em Cristo. Todos os homens são chamados a esta união em Cristo, luz do mundo, do qual vimos, por quem vivemos e para o qual caminhamos. Consumada a obra que o Pai confiou ao Filho para ele cumprir na terra, foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecostes, para que santificasse continuamente a Igreja e, deste modo, os fiéis tivessem acesso ao Pai por Cristo num só Espírito. Ele é o Espírito de vida, ou a fonte de água que jorra para a vida eterna, por quem o Pai vivifica os homens mortos pelo pecado, até que ressuscite em Cristo seus corpos mortais. O Espírito habita na Igreja e nos corações dos fiéis, como num templo, e dentro deles ora e dá testemunho da adoção de filhos. A Igreja, que ele conduz à verdade total e unifica na comunhão e no mistério, enriquece-a ele e guia com diversos dons hierárquicos e carismáticos, e adorna-a com seus frutos. Pela força do Evangelho, rejuvenesce a Igreja e renova-a continuamente, e leva à união perfeita com seu esposo, porque o Espírito e a esposa dizem ao Senhor Jesus: vem. Assim, a Igreja toda aparece como um povo unido pela unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
O mistério da Santa Igreja manifesta-se na sua fundação. O Senhor Jesus deu início à sua igreja pregando a boa nova do advento do reino de Deus, prometido desde há séculos nas Escrituras. Cumpriu-se o tempo. O reino de Deus está próximo. Este reino manifesta-se na palavra, nas obras e na presença de Cristo. A palavra do Senhor compara-se à semente lançada no campo. Aqueles que a ouvem com fé e entram a fazer parte do pequeno rebanho de Cristo já receberam o reino. Depois, por força própria, a semente germina e cresce até o tempo da messe. Também os milagres de Jesus comprovam que já chegou à terra o reino. Se lanço fora os demônios com o poder de Deus, é que chegou a vós o reino de Deus. Mas este reino manifesta-se sobretudo na própria pessoa de Cristo, Filho de Deus e Filho do homem, que veio para servir e dar a sua vida em redenção de muitos. E quando Jesus, tendo sofrido pelos homens a morte da cruz, ressuscitou, apareceu como Senhor e Cristo e sacerdote eterno, e derramou sobre os discípulos o Espírito prometido pelo Pai. Pelo que a Igreja, enriquecida com os dons do seu fundador, e guardando fielmente os seus preceitos de caridade, de humildade e de abnegação, recebe a missão de anunciar e instaurar o reino de Cristo e de Deus em todos os povos e constitui o germe e o princípio deste mesmo reino na terra, enquanto vai crescendo, suspira pela consumação do reino e espera e deseja juntar-se ao seu Rei na glória. Assim, como no Antigo Testamento, a revelação do reino é muitas vezes apresentada em imagens. Também agora, a natureza íntima da Igreja nos é dada a conhecer por diversas imagens, tiradas quer da vida pastoril ou agrícola, quer da construção ou também da família e matrimônio. Imagens que já se esboçam nos livros dos profetas. Assim, a Igreja é o redil, cuja única porta é necessário o pastor é Cristo. E também o rebanho do qual o próprio Deus predisse que seria o pastor, e cujas ovelhas, ainda que governadas por pastores humanos, são contudo guiadas e alimentadas sem cessar pelo próprio Cristo, bom pastor e príncipe dos pastores, o qual deu a vida pelas suas ovelhas. A igreja é a agricultura ou o campo de Deus. Nesse campo cresce a oliveira antiga de que os patriarcas foram a raiz santa e na qual se realizou e realizará a reconciliação de judeus e gentios. Ela foi plantada pelo celeste agricultor como uma vinha eleita. A verdadeira videira é Cristo que dá vida e fecundidade aos sarmentos, isto é, a nós que pela Igreja permanecemos nele, sem o qual nada podemos fazer. A Igreja é muitas vezes chamada construção de Deus. O próprio Senhor se comparou à pedra que os construtores rejeitaram e se tornou a pedra angular. Sobre este fundamento é a Igreja construída pelos apóstolos e dele recebe firmeza e coesão. Esta construção recebe vários nomes: casa de Deus, na qual habita a sua família, habitação de Deus no Espírito, tabernáculo de Deus com os homens e, sobretudo, templo santo, o qual, representado pelos santuários de pedra e louvado pelos santos padres, é com razão comparado na liturgia à cidade santa Nova Jerusalém. Nela, com efeito, somos edificados cá na terra como pedras vivas. Esta cidade, São João contemplou-a descendo do céu de Deus na renovação do mundo como esposa adornada para ir ao encontro do esposo. A igreja, chamada Jerusalém do Alto e Nossa Mãe, é também descrita como esposa imaculada do Cordeiro Imaculado, a qual Cristo gamou e por quem se entregou para santificar. Uniu a si por um indissolúvel vínculo e sem cessar alimenta e conserva, a qual, purificada, quis unida a si e submissa no amor e fidelidade, cumulando-a por fim eternamente de bens celestes, para que entendamos o amor de Deus e de Cristo por nós, o qual ultrapassa toda a compreensão. Enquanto na terra a igreja, peregrina longe do Senhor, tem-se por exilada, buscando e saboreando as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus e onde a vida da igreja está escondida com Cristo em Deus, até que apareça com seu esposo na glória. O Filho de Deus, vencendo na natureza humana a ser unida à morte, com a sua morte e ressurreição, remiu o homem e transformou-o em nova criatura.
pois, comunicando o seu Espírito, fez misteriosamente de todos os seus irmãos, chamados de entre todos os povos, como que o seu corpo. É neste corpo que a vida de Cristo se difunde nos que creem, unidos de modo misterioso e real por meio dos sacramentos, a Cristo padecente e glorioso. Com efeito, pelo batismo, somos assimilados a Cristo. Todos nós fomos batizados no mesmo Espírito para formarmos um só corpo. Por este rito sagrado é representada e realizada a união com a morte e ressurreição de Cristo. Fomos sepultados, pois, com ele, pelo meio do batismo na morte. Se, porém, nos tornamos com ele o mesmo ser orgânico por morte semelhante à sua, por semelhante ressurreição seremos também. Ao participar realmente do corpo do Senhor na fração do pão eucarístico, somos elevados à comunhão com ele e entre nós. Porque há um só pão, nós, que somos muito, formamos um só corpo, visto participarmos todos do único pão. E deste modo nos tornamos todos membros deste corpo, sendo individualmente membros uns dos outros. E assim como todos os membros do corpo humano, apesar de serem muitos, formam, no entanto, um só corpo, assim também os fiéis em Cristo. Também na edificação do corpo de Cristo existe diversidade de membros e de funções. É o mesmo Espírito que distribui seus vários dons segundo a riqueza e a necessidade dos ministérios para a utilidade da Igreja. Entre esses dons sobressai a graça dos apóstolos, a cuja autoridade o mesmo Espírito submeteu também os carismáticos. O mesmo Espírito, unificando o corpo por si, pela sua força e pela coesão interna dos membros, produz e promove a caridade entre os fiéis. Daí que se algum membro padece, todos os membros sofrem juntamente, e se algum membro recebe honras, todos se alegram. A cabeça deste corpo é Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, e nele foram criadas todas as coisas. Ele existe ante todas as coisas e todas nele subsistem. Ele é a cabeça do corpo que a Igreja é. É o princípio, o primogênito de entre os mortos, de modo que em todas as coisas tem o primado. Pela grandeza do seu poder domina em todas as coisas celestes e terrestres, e devido à sua supereminente perfeição e ação, enche todo o corpo das riquezas da sua glória. Todos os membros se devem conformar com ele, até que Cristo se forme neles. Por isso somos assumidos nos ministérios da sua vida, configurados com ele mortos e ressuscitados até que reinemos com ele. Ainda peregrinos na terra, seguindo suas pegadas na tribulação e na perseguição, associamo-nos nos seus sofrimentos como o corpo à cabeça, sofrendo com ele para com ele sermos glorificados. É por ele que o corpo inteiro, alimentado e coeso em suas juntas e ligamentos, se desenvolve com o crescimento dado por Deus. Ele mesmo distribui continuamente no seu corpo, que é a Igreja, os dons dos diversos ministérios, com os quais, graças ao seu poder, nos prestamos mutuamente serviços em ordem à salvação, de maneira que, professando a verdadeira caridade, crescemos em tudo para aquele que é a nossa cabeça. E para que, sem cessar, nos renovemos nele, deu-nos do seu Espírito, o qual, sendo um e mesmo a cabeça e nos membros, unifica e move o corpo inteiro, a ponto de os santos padres compararem a sua ação a que o princípio vital a alma desempenha no corpo humano. Cristo ama a Igreja como esposa, fazendo modelo de homem que ama sua mulher como o próprio corpo. E a Igreja, por sua vez, é sujeita à sua cabeça, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da natureza divina. Enche a Igreja, que é o seu corpo e plenitude, dos dons divinos, para que ela se dilate e propague. Compararem a sua ação à que o princípio vital ou alma desempenha no corpo humano. Cristo ama a Igreja como esposa, fazendo-se modelo do homem que ama sua mulher como o próprio corpo. E a Igreja, por sua vez, é sujeita à sua cabeça, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da natureza divina. Enche a Igreja, que é o seu corpo e plenitude, com os dons divinos, para que ela se dilate e alcance a plenitude de Deus.
Cristo, mediador único, estabelece e continuamente sustenta sobre a terra como um todo visível a sua Santa Igreja, comunidade de fé, esperança e amor, por meio da qual difunde em todos a verdade e a graça. Porém, a sociedade organizada hierarquicamente e o corpo místico de Cristo, o agrupamento visível e a comunidade espiritual, a igreja terrestre e a igreja ornada com os dons celestes não deve ser considerar como duas entidades, mas como uma única realidade complexa, formada pelo duplo elemento humano e divino. Apresenta por essa razão uma grande analogia com o mistério do Verbo encarnado, pois, assim como a natureza assumida serve ao Verbo divino de instrumento vivo de salvação, e ele, indissoluvelmente unido de modo semelhante à estrutura social da Igreja, serve ao Espírito de Cristo que a vivifica para o crescimento do corpo. Esta é a única Igreja de Cristo que no credo professamos ser uma santa católica e apostólica. Depois da ressurreição, o nosso Salvador entregou-a a Pedro para que a apacentasse, confiando também a ele e aos demais apóstolos a sua difusão e governo, e erigindo-a para sempre em coluna e fundamento da verdade. Esta Igreja, constituída e organizada neste mundo como sociedade, subsiste na Igreja Católica governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em união com ele. Embora, fora da sua comunidade, se encontrem muitos elementos de santificação de verdade, os quais, por serem dons pertencentes à Igreja de Cristo, impelem para uma unidade católica. Mas, assim como Cristo realizou a obra da redenção na pobreza e na perseguição, assim a Igreja é chamada a seguir pelo mesmo caminho para comunicar aos homens os frutos da salvação. Cristo Jesus, que era de condição divina, despojou-se de si próprio tomando a condição de escravo, e por nós, sendo rico, fez-se pobre. Assim também a Igreja, embora necessite dos meios humanos para o prosseguimento da sua missão, não foi constituída para alcançar a glória terrestre, mas para divulgar a humildade e a abnegação, também com seu exemplo. Cristo foi enviado pelo Pai a evangelizar os pobres, a sarar os contritos de coração, a procurar e salvar o que perecera. De igual modo, a Igreja abraça com amor todos os afligidos pela enfermidade humana. Mais ainda, reconhece nos pobres e nos que sofrem a imagem do seu fundador pobre e sofredor, procura aliviar as suas necessidades e intenta servir neles a Cristo. Enquanto Cristo Santo, Inocente e Imaculado não conheceu o pecado, mas veio apenas expiar os pecados do povo, a Igreja, contendo pecadores no seu próprio seio, simultaneamente santa e sempre necessitada de purificação, exercita continuamente a penitência e a renovação. A Igreja prossegue a sua peregrinação no meio das perseguições do mundo e das consolações de Deus, anunciando a cruz e a morte do Senhor até que Ele venha, mas é robustecida pela força do Senhor ressuscitado, de modo a vencer pela paciência e pela caridade as suas aflições e dificuldades, tanto internas como externas, e a revelar velada, mas fielmente o seu mistério, até que por fim se manifeste em plena luz.